Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer agora mais uma aula da nossa Bienal. É a aula 21 sobre as propriedades periódicas. Vamos fazer essa daqui junto com aquela aula 19 e aula 20, que era sobre a tabela periódica, porque são assuntos complementares e um vai casar com o outro. Aqui as páginas são 209 e 210 da Bienal. O livro-texto que eu quero que vocês peguem para ler o conteúdo teórico, da página 59 a 63, o tópico 2, ou seja, do 2.1 até o 2.7, e no caderno de exercícios, da página 39 a 41, nesse vai ser somente a tarefa mínima, do 33 ao 35 e do 42 ao 45. Então, o que são propriedades periódicas? Período, a gente já lembra lá do nono ano, quando a gente estudava em física, é alguma coisa que se repete de alguma forma. Então, propriedade periódica são propriedades que se repetem dentro dos períodos. Lembrando que os períodos são 7, que são as linhas horizontais. Então, eu tenho algumas propriedades periódicas principais. São essas aqui. Ó. Deixa eu primeiro começar aqui. Ó. Raio atômico. O que é o raio atômico? Eu coloquei aqui embaixo um resuminho, já eu desço para vocês verem. Trata, entre aspas, do tamanho do átomo. Então, quer dizer que nossos átomos de maior tamanho são de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quer dizer que os átomos menores são os que ficam no topo da tabela à direita. Por exemplo, aqui em cima nós teríamos o gás hélio. Então, quer dizer que em tamanho ele é o menorzinho. E se eu pegar a tabela periódica e olhar aqui embaixo, no nosso grupo 1 e no período 7, vocês vão ver o frâncio, ou seja, ele é o maior possível de raio atômico da nossa tabela periódica. E uma curiosidade sobre ele, o frâncio ele é um elemento considerado raro, até mesmo artificial. Só para vocês terem uma ideia, em todo o planeta Terra, estima-se que tem apenas 20 gramas de frâncio disponível. Então ele é bem raro, bem difícil de se conseguir. Então raio atômico é isso. Agora, a energia de ionização. O nome já dá uma sugerida do que se trata, ou seja, de se tornar íon. Para se tornar íon, a gente sabe que ele precisa perder ou ganhar elétrons. Então, a energia de ionização é a energia necessária para retirar o primeiro elétron. E só vale para estado gasoso. Então quer dizer que se apresentar um esqueminha como esse aqui e for sólido ou líquido, não conta? Não, está errado. Tem que estar no estado fundamental, ó, zeradinho, para mostrar que é um átomo neutro, e gasoso. Então o que vai acontecer? Ele vai receber uma quantidade X de energia. Lembra daquele postulado de Bohr? Recebe um tantinho de energia e salta. Então quando um átomo recebe uma quantidade de energia, olha lá, o elétron salta para outro lugar. Se for uma quantidade suficiente, ele salta para fora, porque é o elemento, é o átomo, o elétron, mais extremo. Então ele vai sair do átomo, que vai deixar ele positivo em uma unidade. Então a retirada do primeiro elétron é a energia de ionização. Neste caso aqui, os elementos mais ionizáveis possíveis são os que vão da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então quer dizer que nós temos aqui de novo no topo o gás hélio, é aquele que tem maior energia de ionização. Não é à toa que o nosso Sol é composto praticamente de gás hélio, ou seja, ele não é uma bola sólida que pega fogo, ele é uma massa de gás em plasma de hélio, extremamente ionizado, porque ele tem uma capacidade de energia extremamente alta, certo? Energia de ionização é isso. Um pouquinho para cá, a afinidade eletrônica. Agora é ao contrário da energia de ionização. É a quantidade de energia necessária para receber um elétron. Porque pelo postulado de Bohr, da mesma forma que ele recebe e salta, ele precisa liberar e voltar para o lugar. Então esse elétron precisa devolver essa energia para que ele possa voltar. Mas não é a ida e a volta daquele sistema. É um novo elemento recebendo um elétron. Olha lá. Ele está no estado neutro, também gasoso, quer dizer que se for sólido ou líquido está errado, não conta, é uma alternativa errada. Então, ele vai receber um elétron, a partir do momento que ele recebeu o elétron, se o elétron precisou de energia para sair fora, ele precisa trazer energia consigo para voltar. Então, quando um elemento neutro recebe um elétron, ele fica com a característica de ânion
e extremamente energizada, certo? Então, aqueles que têm afinidade eletrônica vão, assim como a energia de ionização, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que olha só, eu risquei aqui essa coluninha gás nobre. Lembra que gás nobre não interage com ninguém? Então ele não tem afinidade com ninguém. Então quer dizer que do ladinho do gás nobre eu tenho os halogênios, e esses são aqueles que têm maior afinidade eletrônica, ou seja, maior capacidade de receber elétrons, que começa lá com flúor, com cloro, com iodo, com bromo e por aí vai, certo? E a eletronegatividade é bem parecido com os outros dois, ela é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. A gente vai usar isso aqui demais nas próximas aulas. Eu posso ver que ela tem as mesmas características dos outros. Olha que interessante. Todo mundo vai da esquerda para a direita, de baixo para cima, menos o raio atômico, que é o contrário. Então aqui, os mais eletronegativos estão da esquerda para a direita, de baixo para cima. Mais uma vez, os nossos halogênios aqui, ó. Eu posso citar nesse cantinho o flúor como mais eletronegativo. Eu posso citar o flúor como aquele com maior afinidade eletrônica. Então, ele tem a maior capacidade de atrair elétrons numa ligação, ou seja, ele é extremamente forte. Não é à toa que ele forma um dos ácidos mais fortes, que é o ácido fluorídrico. Então, a interação dele é muito, muito forte. E aqui eu coloquei um resuminho para vocês do que eu disse, olha. O raio atômico refere-se ao tamanho do átomo. O raio é igual, por exemplo, de uma bicicleta. Uma bicicleta com um raio 26. Uma bicicleta com um raio 29, ou seja, o raio 26 é menor do que o 29. A mesma noção se aplica para os nossos átomos aqui. A energia de ionização, que eu já disse, é aquela quantidade de energia necessária para retirar o primeiro elétron. Aqui pode aparecer o termo EI. Ou seja, então para retirar o primeiro elétron é uma quantidade de energia. Então vou chamar EI1. Se eu precisar retirar um segundo elétron, eu vou precisar de uma energia de ionização 2. Só que ela precisa ser maior do que a primeira. Por quê? Porque esse aqui já estava afastado do núcleo. Então eu tive uma quantidade de energia X. Esse está mais perto do núcleo. Então quanto mais perto do núcleo, maior a quantidade de energia, mais difícil de tirar o elétron. Então precisa de uma maior energia. Se precisasse de tirar um terceiro elétron, maior quantidade de energia ainda. Então, desde a primeira retirada de elétron aqui para a segunda, quanto mais elétrons eu precisar retirar, maior quantidade de energia eu vou ter que aplicar, certo? Afinidade eletrônica, a quantidade de energia necessária para receber um elétron, como a gente já tinha comentado aqui, é, digamos, entre aspas, o oposto da energia de ionização. E eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação, que a gente vai ver isso de uma maneira bem clara, bem perfeita, a partir do momento que a gente começar a estudar as ligações. E aqui embaixo eu coloquei esse gráfico, que é o mesmo da apostila, só para vocês terem uma ideia de como é que ele se aplica, o que ele significa. Aqui embaixo eu tenho o número atômico, aqui do lado eu tenho a eletronegatividade, vai de 1 a 4. Aqui o número atômico, 2, 10, 18, 36, 54. Então, quando eu digo que é uma propriedade periódica, ela se repete nos períodos. Então, olha só. Aqui em cima é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto períodos. Então, perceba, olha, o hidrogênio é um caso muito à parte. Então, olha só, o lítio tem uma eletronegatividade muito baixa. Ele está lá no topo da tabela. Então, quando eu vou descendo ali, quer dizer, eu vou passando para a direita no período, onde eu paro lá no flúor, ele é o topo, ele é o mais eletronegativo possível. Olha ele aqui. O nitrogênio e o oxigênio ficam logo atrás. Em seguida, eu vou para o terceiro período, ou seja, eu desço lá na linha de baixo no sódio. Então, ele tem uma eletronegatividade baixíssima. Eu vou passando pelos elementos para a direita, certo? A gente está passando por período e eu paro lá no cloro. Eu vou para o próximo período, encontro com o potássio, vou passando para a direita até encontrar o bromo e percebo, olha, aquilo que a gente disse, da esquerda para a direita é mais eletronegativo, de baixo para cima. Então, à medida que eu vou descendo períodos, olha, o topo, o pico de eletronegatividade vai baixando. Então, é isso que quer dizer num gráfico. Então, se eu precisasse dizer aqui, nesse gráfico, quem é o elemento mais eletronegativo dessa tabela?
Aqui, ó, flúor. Qual é o menos eletronegativo? Aqui eu poderia citar o sódio. É isso que a gente precisa saber quando se deparar com gráfico. Recomendo vocês pegarem um livro-texto e dar uma lida, que lá ele fala de outras propriedades que também são importantes. Não são as mais principais, mas são importantes, que é a densidade, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, que aumenta e diminui conforme os grupos e os períodos vão aumentando, da direita para a esquerda, de cima para baixo, assim como a gente viu nesses outros aqui. Nessa aula também eu quero que vocês realizem as atividades da apostila caderno, da Bienal, e os do caderno de exercícios, tirem foto e me mandem para a gente fazer aquele controle de tarefas como a gente fazia em sala. Como eu disse, a gente não sabe se voltaremos na semana que vem ou no mês que vem, então a gente precisa criar um padrão, uma estratégia para a gente ter esses pontinhos de tarefas segurados aí para vocês, certo? Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem em qualquer tempo, eu vou responder todos vocês, principalmente na resolução dos exercícios. E terminou de resolver os exercícios, já coloca no plural para não ficar acumulando depois com as outras tarefas e atividades das disciplinas que vocês vão ter, certo? Mais uma vez, qualquer dúvida é só me procurar.